Muito bem, estou aqui testando o áudio. Vamos lá, agora acho que sim. Deu certo. Mais um domingo à noite, e vamos continuar adorando esse nosso Deus, nos reunindo em torno da sua santa palavra. E, como sempre, eu saúdo a todos na graça, na misericórdia, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre, sempre, sempre. Continua sendo um desafio para mim trazer a mensagem, né, virtualmente. Mas vamos lá. Nós vamos continuar essa noite, mas não sem antes orar. Eu sei que não deve estar sendo fácil para muita gente e num contexto geral, né? Inclusive, uma irmãzinha falou essa semana, para nós nos atentarmos se pode haver pessoas passando necessidade. Ela tem toda a razão, não devemos esquecer disso. Então, de antemão, dentro da família Ebenezer, nós temos um costume de observar, e se há pessoas passando necessidade, procura liderança, procura pessoas envolvidas, para que nós possamos suprir essas necessidades, né? E sempre obedecendo aquela regra, a mão direita não saber o que a mão esquerda faz, né? E o cristianismo deve brilhar em tempos difíceis. Alguém disse isso essa semana, alguém que gravou, e é extremamente certo. O cristianismo, ele brilha em todas as épocas, mas em épocas de trevas, né, a luz, ela sobressai. Então fica aí o desafio, né? Às vezes por causa do emprego e da situação em si, nós como família podemos sim estar amparando nesse momento. Então nos procure, e para a honra e glória de Deus. Vamos orar para as nossas crianças. E já estou aqui organizado, já puxei a minha colinha aqui também, né? E como sempre, estar orando e suplicando a esse nosso Deus por esse tempo, para que nós possamos ser achados fiéis naquilo que Ele nos chamou. Quero estar orando essa noite e que esse tempo, essa palavra aqui, seja um tempo para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado por esse tempo, por esse momento, por essa noite, por esse domingo à noite, ó Pai. Ó Deus, nada somos sem Ti, absolutamente nada. Por isso, ó Pai, eu peço Sua graça, Sua misericórdia. Nós podemos dizer Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E essa noite, Pai, eu peço, Te suplico, ó Deus, fale conosco mais uma vez. Coloca os nossos familiares, com as nossas crianças, que sempre oramos por ela lá na frente, para lembrarmos da nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade não passou. Eu coloco, Pai, os pais, os avós, os cuidadores, os professores, todos aqueles que estão envolvidos com os nossos pequeninos. E com toda a igreja, Pai. Com aqueles que se sentem sós, aqueles que estão sofrendo, ó Deus, com essa pandemia. A eles eu coloco. A todos que vão ouvir essa palavra, por graça, me ajuda. Eu sou apenas servo, Pai. Te suplico essa noite, mais uma vez, pela sua graça, em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui, que tem um barulhinho aqui que pode me incomodar. Prontinho, desligado. Estamos estudando o livro de Gênesis e já estamos chegando aqui no capítulo de número 45, capítulo 45 de Gênesis, né? Demanda bastante concentração, bastante estudo, mas na medida da graça que Deus for me dando, eu quero estar ajudando os irmãos aí, compartilhando aquilo que Deus tem me ensinado. O capítulo 45
de Gênesis. Sempre eu faço uma prévia. Nós estamos estudando a história dos patriarcas e estamos falando sobre Jacó. E começamos lá no capítulo 37 e sempre lembrando, essa é a história de Jacó. Não digo eu, mas Gênesis 37 começa dessa forma. E avançamos do 38 em diante, 37, até o 45, chegamos hoje acompanhando toda essa história de José, de Judá, de Tamar, dos seus irmãos, da prisão de José, da prisão de Simeão, o seu irmão, e os acontecimentos e fatos. Essa noite não é diferente. Essa noite não é diferente. E nós vamos continuar falando sobre a grandeza de Deus. Um título que eu daria para todo esse estudo, não somente para hoje, lendo as Escrituras na ótica da redenção. Redenção é aquilo que Deus fez para conosco. Redenção é um povo que carece do favor e da graça de Deus, e esse Deus vindo em socorro a esse povo. Nós não podemos fazer nada, a não ser contar com a sua graça para conosco. E eu começo lançando uma pergunta para a gente contextualizar, para a gente tentar entender o que estava acontecendo na época. E mais que isso, quando nós contextualizamos, quando nós chegamos e olhamos para um texto e tentamos entender o que está acontecendo na época, fica mais fácil nós podemos entender o que a palavra de Deus deseja de nós num contexto tão distante, Há milhares de anos lá atrás acontecia algo, nós temos que trazer para os dias de hoje. Quantos de nós já passamos por situações como de José? Eu pergunto essa noite, começo com uma pergunta: alguém já tentou te matar alguma vez? Todos nós sabemos que tivemos pessoas que tentaram nos prejudicar ou nos prejudicaram. Isso acontece, Mas qual de nós fomos vendidos, um de nós, como escravo? Ou então fomos encarcerados, jogados na prisão com acusações falsas? Qual de nós aconteceu isso? E mesmo se aconteceu, quanto tempo isso aconteceu? E nós sabemos que todos nós temos que suportar dificuldades. Pela manhã falávamos, nós estudávamos a carta de Tiago. E lá nós vamos falar bastante sobre a dificuldade, E Tiago, ele abre a sua carta falando justamente sobre as lutas e provações que nós podemos passar. E é interessante, se você olhar a maioria da palavra de Deus, ela está tratando esse assunto. Não digo maioria, mas boa parte. Ela fala sobre o temor do homem e confiar em Deus. E na maioria das vezes, as pregações, ela acaba girando, mas ela se torna uma ferramenta para que nós possamos continuar. Ela nos fortalece, ela nos mostra o caminho, e assim nós vamos caminhando. E sempre assim, a Escritura vem e ela vai falando conosco dia após dia, e haja visto que alguns pregadores aproveitam disso, E algumas igrejas se tornam um divã em que as pessoas vão apenas para consultar alguém que possa dar alguma solução para os seus problemas. Embora a Bíblia faça isso, embora ela nos ajude nessa caminhada, mas o foco principal dela não é isso, não é um livro de autoajuda como alguns usam a Escritura como um livro de autoajuda. Muito pelo contrário, ela revela Deus a nós, e esse Deus a quem veio ao nosso socorro, igual nós falamos no início.
Agora, nós experimentamos lutas como José. A maioria de nós experimentamos isso. E a pergunta é: quantas vezes nós experimentamos isso? E quantas vezes? E por quanto tempo? Né? E quando nós enfrentamos, na verdade, às vezes nós perdemos e não recuperamos. Poucas pessoas têm uma experiência de fatos que ocorreu durante anos e depois as coisas parece que voltam, né? E tomam o eixo principal. José, ele tem o círculo completo, se a gente pudesse dizer isso. Ele perde e ele recupera. Não é? A única coisa que ele não vai recuperar é o seu tempo, mas ele tinha perdido a família e ele vai recuperar. Ele não viu mais o pai, não viu mais o irmão e agora as coisas dão volta e ele está de frente com os seus agressores e ele enfrenta os seus agressores. Ele não se esconde, ele não manda matá-los, mas ele encara. Ele vai conceder aos seus irmãos perdão e graça, não é? E esse perdoar no sentido de não considerar os filhos de José, os nomes vai nos ajudar a compreender isso. E o principal, que hoje, até hoje, muita gente não consegue, José entendeu o propósito de Deus por trás de tudo isso. É essa ótica que nós temos que ter nesse texto. Não é um livro para mostrar como nós devemos fazer ou não fazer, mas a grandeza de tudo isso é que ao estudar esse livro, nós aprendemos com o servo do Senhor, com as pessoas envolvidas aqui, aquilo que nós devemos fazer ou não fazer, princípios, né? Então vamos lá, vamos ler do 1 ao 3 e vamos dar continuidade. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. José chorou de uma forma alta, né? De uma forma que os egípcios puderam ouvir. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados diante deles. Essa surpresa não foi somente para os irmãos, foi surpresa para os egípcios. Os egípcios também não sabiam dessa história de José. José guardava para ele isso. Ele não havia revelado isso. E vamos parar para pensar. Se José tivesse revelado aos egípcios aquilo que os irmãos dele tinham feito, a situação teria sido muito mais difícil, não teria? Teriam chegos e talvez sejam presos e até explicar, né? José teria muito trabalho. E isso na vida real também é válido. Às vezes nós começamos a passar de outras pessoas aquilo que elas nos fizeram. E nós não contamos com a graça e o amor de Deus, que talvez através do tempo, Deus vai permitir que haja cura, que haja reconciliação. Então, um princípio que eu aprendo aqui é isso. Se nós, quando acontece algo na nossa vida, em que nós sofremos o dano, a nossa natureza é falar mal dessa pessoa. Quando uma pessoa ela vem falar de outra para você e você sofreu dano com essa terceira que ela veio falar, você já fala com desdém, você vai falar assim, nossa, você não sabe com quem está lidando, olha, deixa eu contar o que essa pessoa fez. Não é assim que nós fazemos? Que nós não deveríamos fazer? E as Escrituras, ela vai nos ensinando o nosso comportamento. E a palavra de Deus, ela nos ensina que a nossa palavra, ela deve ser recheada de graça e com o propósito de
construir e não de destruir, né? As pessoas que ouvem, elas não devem serem destruídas. Eu estou tentando aqui lembrar o termo, mas não lembrei. Mas é nesse sentido, né? de construção. As nossas palavras. Outro contexto, ela fala, a palavra de Deus tem que ser temperada com sal, né? Lembrei a palavra, edificar, ela usa. Nossa palavra deve ser para edificação dos que o ouvem, em graça. Mas não, aquela pessoa nos fez mal e a gente corre, né? E destrói a vida dela em palavras. Quando você está fazendo isso, quando nós fazemos isso, nós não contamos com a graça de Deus, que pode vir e restaurar a vida daquela pessoa. Você está achando que ela é assim e é assim para sempre. Não. E o que é pior, na maioria das vezes, duas coisas nós temos que nos atentar. Você não faz o que aquela pessoa fez com você por graça, porque você não é diferente dela. Nem um pouquinho. Mas você acha que é. Você sobe num patamar e acha que é mais que aquela pessoa. Então, nós temos que atentar para isso. E segundo, que aquilo lá pode ser, não é, na maioria das vezes, o sintoma, não é a doença. Ela morde, ela agride, por causa do quê? Da natureza dela. Lembra do bombeiro que foi socorrer o cachorro lá no gelo e o gelo quebrou, né? E o cachorro estava só com as duas patas de fora e ele foi lá com o barco dele lá pertinho e quando ele colocou a mão, o cachorro mordeu o rosto do bombeiro. E ele se afastou, né, com luva e voltou de novo e puxou o cachorro. E quando perguntaram para ele, mas por que você não desistiu? O que fez você não desistir mesmo machucado? Ele falou, ele é o cachorro. A natureza dele é morder. Ele estava acuado, eu sou o ser humano. Ele nos deu uma lição. Então, muitas vezes as pessoas, elas mordem por causa da natureza dela. A natureza dela é assim, a história do escorpião e o sapo. As pessoas usam várias historietas aí. Mas a natureza dela faz ela pisar no seu pé, no seu calo. Mas se você é da mesma natureza, então tem um problema. Mas se você é de uma nova natureza, algo aí aconteceu, você enxerga. E se você enxerga, é pela graça de Deus. Não é que você é mais que ela. E se você enxerga, você pode ajudá-la a seguir o caminho que leva à cruz. Entende como muda tudo? Isso nos ajuda nos nossos conflitos. Então, você imagina aí José, se ele tivesse acabado com os seus irmãos ali diante dos egípcios. Mas ele não fez isso. Os egípcios estavam diante de pessoas que vieram de longe, hebreus, e não diante dos sequestradores de José. Mas dependendo se fosse eu ou você, talvez seria essa visão que os egípcios tivessem. Porque é isso que nós fazemos, não é isso? Os irmãos de José ficaram literalmente sem palavras, né? Literalmente. Por quê? Eles estavam diante de um homem, eles não sabiam que era o seu irmão. E agora eles descobrem que aquele homem, primeiro, compreendia o que eles falavam. E que coisa chata, não é? Você conversar achando que as pessoas não entendem, e de repente você descobre que elas entendem. E o tempo todo ele estava sabendo que eles conversavam entre eles, e eles falavam do próprio José. Então, primeiro, a surpresa, esse homem entende e fala a nossa língua. Segundo, eles acabaram de descobrir que o irmão está vivo, porque eles não tinham essa prova do irmão vivo. Eles venderam, como é que eles iam saber disso? Eles não sabiam. Então, de repente, o irmão está vivo. Terceiro, tem mais. Esse homem que estava diante deles, era o homem mais poderoso do momento ali. Abaixo do faraó, era eles. E imagine a cabeça deles. Talvez eles perguntavam assim, como que nós não podemos perceber isso? Como que nós não vimos isso? Não é? Talvez fosse essa a pergunta deles. Eles ficaram assim, pasmados, estáticos com essa nova descoberta. As suas mentes, nós sabemos disso, quando você está num lugar que você lembra das coisas, né? Eu já fiz isso.
de lugares da minha infância em que quando você vê, fica mais vivo. Ou então quando você está conversando com alguém e você não lembra, já aconteceu comigo também, de estar no banco, na fila, a pessoa começa a conversar comigo e eu percebo que ela me conhece. E ela faz perguntas e a gente fica sem jeito de falar, né? Porque você pensa, poxa vida, ela me conhece e eu não conheço ela, vai ficar tão... Que chato que é isso. Mas de repente ela fala algo que você liga. Ah, lembrei quem é, gente, como que eu posso esquecer? E com certeza isso aconteceu na mente dos irmãos de José. E aí as coisas também começam a se encaixar. Eles começam a entender por que José tinha aquele interesse em Benjamim e no pai deles, Jacó. E também aí começa a ver o medo. Tudo isso ao mesmo tempo na mente deles, nós podemos imaginar. E agora? Esse homem que está diante de nós pode mandar nos matar. Então, o choro de José, a revelação de José trouxe isso, não é? Do verso 4 ao 8, disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Pode se aproximar. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. O verso 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Esse pai de Faraó é no sentido de responsabilidade. Algumas versões usam ministro. Então, nós vimos isso acontecendo. Do capítulo 1, nós vimos que, no verso 1, aliás, do capítulo 45, José abre a boca e começa a chorar em voz alta. E a Bíblia, o verso 1 termina falando que ele se deu a conhecer aos seus irmãos, né? Ele se revela e agora ele fala: chega aqui. Mas é interessante, a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Quais seriam as nossas palavras ali, diante de uma situação dessa? Talvez a gente olhasse para eles e um olhar de ódio, de ira, eu não sei. Mas algo que eu descubro aqui é que José, ele vai agora mostrar a sua teologia, aquilo que ele pensa a respeito de Deus para os seus irmãos. Amados, é tão bom em situações difíceis da nossa vida, quando nós somos norteados, bombardeados, guiados pela palavra de Deus. Isso faz toda a diferença na nossa vida. E isso é graça. Isso é graça. Então nós temos de um lado um grupo de pessoas que estão sofrendo, um grupo de pessoas que não sabe o que vai acontecer nos próximos minutos, e José poderia torturá-los ali. Se José só olhasse para eles e ficasse em silêncio, imagine o coração desses homens, olhando. Se ele quisesse torturar aqueles homens, só olhando, talvez eles ficassem pensando: o que nós fizemos? Nós não vamos voltar. Mas ele não fez isso, e nós vemos o mover da graça de Deus na vida de José, como aprendemos pela manhã. Deus vai fazendo com que nós parecemos cada vez mais com ele. E as nossas decisões e atitude vai parecendo com as decisões e atitude com que Deus tomaria, com que Cristo tomaria. Nós aprendemos do servo bendito lá no Novo Testamento. Agora,
E José, ele já vai direto, ele vai falar sobre a soberania de Deus. Ele não alivia uma tensão que há até hoje sobre a soberania de Deus e a liberdade do homem. E nosso cérebro, nós somos tendenciosos de esquecer o principal, né? Os dois médicos brigando em cima do paciente. Lá o paciente perdendo sangue, os médicos falando, não, é melhor fazer uma incisão aqui, o outro, não, é melhor fazer isso. Ah, você está querendo discutir, né? Você está querendo me ensinar, e brigando. E de repente o paciente olha para os dois e fala assim, senhores, eu estou morrendo, não é? E às vezes nós fazemos isso com a teologia. Nossa mente quer entender os pormenores e tiramos os olhos daqueles que estão diante de nós e estão morrendo. Brigamos com uma teologia. E José, ele não pergunta se aquelas pessoas, a forma que elas crê, o jeito que elas não crê. Ele vem e fala exatamente aquilo que ele vive, aquilo que Deus fez na sua vida. O verso 5, ele fala, porque para a conservação, a parte B, porque para a conservação da vida Deus me enviou na frente de vocês ou adiante de vós. Ele está falando, foi Deus que me mandou. Lembra a semana passada eu falando que Deus pega José e manda lá na frente, preparando José, estruturando José para governar o Egito. Até a parte administrativa nós vemos isso. José teve ali um estágio na casa de Potifar. Começou ajudando Jacó, o seu pai, sendo fiel, administrando as coisas do pai, que ele ia e vinha, dava resposta. Depois administrando as coisas de Potifar e, por fim, administrando as coisas da cadeia. E a escola de administrador que Deus pôs ele, formou em administração. E para um projeto final. E é tão bom. Eu lembro quando minhas meninas falavam de fazer faculdade, eu falava, filha, ore para que aquilo que vocês fizerem seja para a glória de Deus, seja o que for. Então, José fala, foi Deus. E no verso 7, ele fala, Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão. Né? Então, primeiro, no verso 5 ele fala assim, Deus me enviou diante de vós para a conservação da vida. Então, olha, Deus me enviou diante de vós, ele tinha um propósito, era conservar a vida, ou vidas, né? Depois, no verso 7, ele fala assim, Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão. Olha aqui, os patriarcas, as 12 tribos sendo conservadas. Olha o povo de Deus sendo cuidado. E no verso 8, e na parte 9, nós não lemos, mas a parte B vai falar também, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus para governar o Egito. Então ele vai falando, Deus me enviou. Por 3 vezes ele vai falando, não foi vocês, foi Deus. Para quê? Para conservar a vida. Para quê? Para conservar a sucessão de vocês e a nossa. Para quê? Para governar o Egito. Ponto. E aí você fala, então nós somos marionetes diante de Deus, né? Não necessariamente. Existe a responsabilidade do homem. Antes de dizer isso, no verso 4, ele já tinha dito isso, né? Ele disse assim, agora chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Antes dele falar da soberania do homem, ele já tinha falado da soberania de Deus, me perdoe, a responsabilidade do homem. Vocês são responsáveis, foram vocês. Foi Deus quem me enviou, mas foram vocês quem fizeram isso comigo. Eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Lembrou? Então essas duas coisas concorrem, né? Deus cumpre o seu propósito, nós vimos isso, e ele usa pecadores para isso. Por quê? Não existe homem sem pecado. Temos que ter essa noção. Deus, ele não aprova. Não quer dizer que ele comunga com o pecado e nem aprova o pecado. Ele não tem nada em comum com o pecado. Nós sabemos que o pecado, ele torna o pecador odiável diante de Deus.
Por isso que nós precisamos de um Salvador, porque Cristo e a sua morte torna pecadores aceitáveis diante de Deus. O pecado nos torna inimigo de Deus. A cruz nos torna amigo de Deus. Entende isso? Deus é justo. Deus é justo, Ele é amoroso, mas Ele é justo. O salmista, no Salmo 95, ele fala: justiça e paz se beijam. Ah, que lindo esse verso. A santa justiça de Deus exige pagamento pelo nosso pecado. Isso está lá em Romanos 6, 23, a gente não cansa de repetir, né? Todos pecaram. Mas aí vem o sangue de Cristo e demonstra graça. Paga o preço das nossas iniquidades. Efésios 2 vai falar que Jesus Cristo é a nossa paz. Então nós entendemos que a justiça e a paz se beijam. Em Efésios 2 ele fala assim: vocês que estavam longe, mas agora em Cristo vocês foram aproximados pelo seu sangue, porque Ele é a nossa paz. Então, de alguma forma que nós não entendemos, esse plano maravilhoso de Deus. Nós devemos pregar o Evangelho, seja quem for, e confiar e pedir por essa graça bendita de Deus, por esse presente, esse dom chamado salvação. Há pessoas que ficam brigando se o peixe que é atraído pela isca ou a isca que é atraída pelo peixe, isso não importa. Eu devo pregar o Evangelho e me alegrar quando um pecador se arrepende do seu pecado. E lá no céu aprove eu saber o que está por trás disso, se aquela pessoa tomou decisão por si só, ou se ele foi atraído pela graça de Deus. Mas se eu não ficar sabendo disso lá no céu, não importa, porque eu confio no meu Senhor. E como eu disse pela manhã, os planos dele sempre são melhores do que o nosso. A nós compete em obediência. E o Evangelho é isso. Você sabe, aquilo aconteceu, é vivido. É como José não tinha dificuldade de dizer isso, porque ele viveu, os sonhos foi dado para ele. A responsabilidade de governar foi dado para ele. Ele via Deus trabalhando na vida dele. Então ele não falava de algo distante, de algo que ele leu, de uma biografia de alguém. E tem pessoas que vivem mais voltado para o passado, para livros que ele leu, mas a sua vida não reflete nada. Ele vive à mercê, em função de vida de outros. Ele não tem vida. Mas quando nós passamos a ter vida em Cristo, você fala de algo que você vive. Não é fácil. Nós choramos, nós sofremos, nós temos dificuldades, nós temos alegria, nós somos como qualquer cidadão de outro planeta. Por fora temores, não é assim que Paulo fala? Mas nós confiamos nesse nosso Deus. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós sabemos que essa pessoa, ela está num caminho que o final é de morte. E você não fala isso com desdém. Ou você não fala isso numa torcida, torcendo para que ele seja salvo. Você ora para que ele seja salvo. Você não prega somente para os seus amigos, os seus iguais. É para todos. Lembra Jonas, que não queria pregar porque eram os ninivitas? É para todos. É para todos. Continuando, do verso 9 ao 15. Apresentai-vos. Ele vai e explica para os seus irmãos, e isso é graça. Ele acalenta o coração dos seus irmãos, fala alto lá. Ele poderia ter jogado toda a responsabilidade sobre os irmãos, na costa dos irmãos, esse peso. Mas não ele falar para os irmãos que existe um Deus que está no controle de todas as coisas, ele ajuda os irmãos, né? Ele age em graça na vida dos irmãos. Do 9 ao 15 diz assim: apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José. Imagino isso, né? Chegando para Jacó, seu filho José, quem ele já tinha dado por morto.
Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Ele leva essa teologia dele lá para o Pai. Pai, Deus. Pai, lembra de Deus. Nossa vida vai ficando tão comum. Imagina o Jacó, 12 filhos, ovelhas e noras. Você imagina isso? E vai chegando o neto, e um viaja, vai para lá, comida, tudo aquilo, patriarca. E às vezes envolvido com tantas coisas que não lembrava do próprio Deus. Isso pode acontecer conosco. E de repente chega uma notícia lá, não é o seu filho está vivo. Ah, é Deus. Ele começa, né? Desce a mim, não te demores, no verso 10. Habitarás na terra de Gósen, e estará perto de mim, tu, teus filhos e os filhos dos teus filhos, os netos, né? E os seus rebanhos, o teu gado, tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreça, tu, tua casa e tudo que tens. Eis que vedes vós mesmo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo que vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes vistos. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele chorou também Benjamim. José beijou a todos e a seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Quando mexe com família, nós amamos nossos familiares. É gostoso quando nós abraçamos, quando nós temos esse presente que Deus nos deu. O pecado faz nós afastarmos um dos outros. Nós temos irmãos, irmãs, pai... E muitas pessoas não usufruem desse bem maior, desse bem bendito, dessa construção que é família, que Deus nos deu. Mesmo o ímpio, ele se apropriando disso, ele é beneficiado. A gente chama isso de graça comum. Um pai, mesmo que ele não conceda isso a Deus, mas quando ele pega um filho, um vô quando tem um neto, quando o neto vem e chega, vô, olha isso, né? E aquela pessoa ela está usufruindo de um projeto que é de Deus e criam laços fortes, nós sabemos disso. E por isso que quando a briga entre irmãos magoa muito, entre pais e filhos. Eu lembro quando eu perdi minha mãe, fazia já 15 dias que nós tínhamos perdido ela, né? E perdeu nada, eu sei onde minha mãe está, né? A gente fala perdeu, mas eu sei onde ela está. Ela está muito bem com Deus, está mais viva do que eu, do que todos nós aqui. Mas eu lembro que nós estávamos na casa do meu irmão e aí nós fomos jantar. E a minha mãe, ela quando era na hora da refeição, ela já batia palma, gente, vamos, e já catava a mão dela assim, mão cheia de calo, né? Trabalhava até, e lá vamos nós dar as mãos, porque aí ela já olhava para mim, né? Você ora, e a gente orava. E às vezes nem todo mundo queria, você imagina, tinha pessoas na sala, a família é grande, tinha pessoas na calçada tomando cerveja, nem todos comungavam da mesma fé, ela não estava nem aí, juntava todo mundo. E eu lembro que antes dela falecer, nós demos a mão, e eu lembro da minha última oração com a minha mãe num contexto como esse. E eu falei assim para os meus irmãos, né? Olha, aproveita, olha ao seu lado, porque talvez nós nem sempre teremos tempos como esse, né? Ele foi a última vez. Minha mãe não estava doente, nada, nós estávamos bem, né? E parece que Deus já estava ali de alguma forma me avisando. Mas 15 dias depois, e o que eu quero deixar para os irmãos é essa força que tem, não precisava falar, né? Que acho que todo mundo sabe. Mas eu vivo isso também. E quando chegou a hora da janta e não havia minha mãe para bater lá e falar assim, gente, vamos orar. E aquilo lá acabou comigo, né? Eu lembro que eu sentei no chão e aquele dia eu chorei. Eu sou chorão, acho que é por isso que meu nome é Dorian de Doriana, manteiga derretida, né? Margarina mesmo. E a margarina, embora veio depois do meu nome, né? Eles que tomaram de mim. Mas acho que é por isso que eu me derreto. Mas aquele dia eu chorei. E meus irmãos lá não sabiam o que fazer. E eu no chão, lá, sentado chorando.
E nós somos assim. Então eu consigo olhar para José e me aproximar, talvez não entender vamos dizer assim, completamente, mas eu sei o que é essa questão de famílias. Mas algo que eu vejo aqui, que eu aprendo, José, ele pensou sobre isso durante muito tempo. Ele queria ver o seu pai. Ele foi tomado pela emoção, ponto. Mas ele não agiu na emoção. Então, outra coisa que eu aprendo, não é errado você chorar. Às vezes, algumas pessoas lá na empresa, né? Teve um filme que passou aí na Páscoa e ele faz a gente chorar. Não é nada a ver com Páscoa, não, né? Mas, você assistiu tal filme? Assisti, né? Contra a Páscoa, assisti. E você chorou? Muito, chorei sim, na parte tal eu chorei. Não é mal nenhum, né? Alguém já disse que o choro pode ser inevitável, mas o desespero é opcional. Eu lembro quando morreu um grande amigo meu, né? E ele ligava de madrugada, às vezes, estava trabalhando, e ele tinha contraído a HIV. E foi nesse contexto que eu conheci. Aí ele veio se converter, sabendo do tempo dele, estava próximo. E às vezes ele ligava de madrugada, eu estou com medo, né? E por fim ele acabou morrendo até de ataque cardíaco. Mas, assim, o dia que ele morreu, aquilo foi tão forte, tão grande, e eu cheguei, a esposa dele estava gritando, desesperada. Eu lembro, assim, que foi essas palavras: "Tá doendo em mim também, mas quieta, para. O choro é inevitável, mas o desespero é opcional. Para com isso." Ela deve lembrar disso. E nós choramos juntos, choramos. E nós não devemos deixar a emoção tomar conta da nossa vida, ao ponto de entrarmos em desespero. Nós podemos chorar, sim. E nós vemos que José, embora ele chorou, ele fez tudo isso, mas ele sabe que existe um Deus que está por trás de tudo isso. E a própria Bíblia fala: "Não sejais como o ímpio que não tem esperança." Então não há nada errado em chorar, em abrir o coração diante de Deus. Mas não se desesperar, não jogar Deus fora como se ele não existisse. José sabe o que faz porque ele vê a mão de Deus. E aí, já partindo para o fim, do 16 ao 20, né? Fez-se ouvir na casa de Faraó essa notícia: "São vindos os irmãos de José." E isto foi agradável a Faraó e seus oficiais. Disse Faraó a José: Diz a teus irmãos: faze isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. Tomai o vosso pai, as vossas famílias, e vinde a mim. Dar-vos-eis o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: fazei isto. Levai da terra do Egito carros para o vosso filhinho e para vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupei com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Amados, aí não tem como não fazer um paralelo e ver Deus trabalhando. Eles estão chegando no Egito. E nós sabemos que lá na frente Deus vai tirá-los do Egito. Então, esses paralelos, quando eles chegam, eles são recebidos aqui por Faraó. Mas quando eles saem, eles vão contra a vontade do Faraó da época, que não é mais o mesmo, mas eles estão chegando e saindo. Nós vamos fazendo esse paralelo. Quando eles chegam, o povo chega no Egito, né? José, um hebreu, ele é chefe da casa de Faraó. Quando ele sai, Moisés, um outro hebreu, foi criado na casa de Faraó. Quando eles chegam no Egito, você vê Deus trabalhando, amolecendo o coração de Faraó, usando José para interpretar sonhos. Quando ele sai, você vê Deus endurecendo o coração de Faraó, para que o nome dele seja exaltado. Quando os hebreus entram no Egito, Faraó fez o que nós lemos aqui? Da riqueza para sustentar eles. Quando eles saem, Deus permite que eles saqueiem os egípcios. Quando eles estão entrando aqui, os carros egípcios estão escoltando. Quando eles saem, os carros o perseguem. As pessoas que gostam de fazer tipologia,
E o que mais se aproxima do Egito é o mundo. Então, aqui, se você for fazer aí talvez uma aplicação, para você entrar no mundo, a fanfarra vem e os carros vão te escoltar, mas quando você sai do mundo, o inimigo não fica contente, não. Dá para fazer esse paralelo sem medo, porque isso é real na nossa vida. Quando eles estão entrando, nós vamos ver aqui, Jacó vai fazer uma pausa para adorar. Quando eles vão sair, qual que é o pedido de Moisés? Deixa o povo sair para adorar. Praticamente a mesma coisa. Para entrar, Deus usa a ação da natureza para que eles possam entrar, dando a fome. Para sair, ações da natureza também com as pragas. Quando entram, são 75, quando sai, são milhões. Deus usa o Egito para fazer, eu chamo de incubadora, coloca o seu povo ali para eles crescerem sem contaminar. Por isso você vê detalhes aqui dizendo que ao egípcio era abominação comer com o judeu. Essa abominação foi perfeito para fazer o povo hebreu não se contaminar com os egípcios, né? Quando eles entram aqui, são os 12 filhos de Jacó. Quando ele sai, já sai as 12 tribos. Do 21 ao 24. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhe deu carro conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivas, né? Roupa nova. Mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão, provisão para o seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. José não diria isso. Primeiro, ele está consciente, ele manda recurso para a viagem de ida e volta para trazer o seu pai. E ele conhecia os seus irmãos suficiente para dizer isso. Não contendo. Nós não sabemos por que eles poderiam brigar. Por causa do dinheiro, das vestes, ou porque quem foi o culpado por José ter sido vendido, não sei. Mas eu sei de uma coisa, José já estava aqui liderando e cuidando dos seus irmãos, da sua família. E, por fim, do 25 ao 28, nós terminamos o capítulo 45, diz assim: então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, Jacó, seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como se sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe contado todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. E assim termina o capítulo 45. Jacó aqui ele passa pelo que os irmãos passaram, a mesma coisa, o coração ficou sem palpitar, significa que ele quase desmaiou de emoção, né? O mundo de Jacó não seria mais o mesmo. Ele já dava o filho por morto, aliás, ele sabia que o filho estava morto através dos filhos, que tinha dado uma falsa notícia, e agora o seu filho, entre aspas, ressuscita, volta dos mortos e volta próspero. Um pai que não deseja que o filho prospere, né? Muito mais nesse contexto aqui. E ele olha tudo isso. E agora ele tem essa esperança: eu vou ver o meu filho, ainda vou ver os meus netos. Ele vai ter aquela visão de todos os filhos reunidos novamente. Tudo isso. Mas a história está sendo contada. E aqui Deus está trabalhando, e Jacó agora ele vai saber que Deus usou o seu filho. O sonho de José, lá atrás que ele não entendia, agora ele vai passar a entender. Ele vai saber do sonho de Faraó, os anos de fome, e como Deus usou o seu filho para salvar a sua família, todo um povo, e preservar a semente, como José falou. Esse é o nosso Deus, poderosíssimo. Não é diferente hoje.
Nós não precisamos esperar lá na frente para poder olhar e ver o que Deus fez hoje. Nós podemos confiar hoje que Deus está no comando de todas as coisas e descansar na sua palavra, na sua soberania. Temos a nossa responsabilidade, sim, mas Deus é soberano. Todas as coisas vêm dele, executa-se nele e retorna para ele, porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Glória somente a ele eternamente. Amém e amém. Pai, obrigado por mais essa porção. Acalenta nossos corações com essa palavra, nos dê segurança, sabendo que o Deus em quem servimos é muito, mas muito maior do que podemos conceber. Ó Deus, que nós possamos confiar em Ti, aconteça o que acontecer, a começar de mim. Tenho os meus medos também, o Senhor sabe disso. Ó Pai, como aprendemos de manhã, nós oramos e suplicamos, ó Deus, para termos uma vida pacata e tranquila. Mas, Pai, nas provações que nós passamos, que nós possamos pôr em prática, usar as ferramentas que o Senhor nos deu. Obrigado por mais essa porção da sua palavra. Te agradecemos em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Estamos assim terminados. A comunhão faz parte do culto. Comece e termine essa semana para a honra e glória de Deus. Consagre ela. Amém?